Olá, eu sou Flávia Carvalho e eu quero te convidar a refletir comigo um pouco agora sobre ser e ter. Viver de acordo com o que você é e viver de acordo com o que você tem. As pessoas falam muito sobre isso, né? E há uma ênfase muito grande na nossa sociedade na fala, no discurso, de que é importante a gente viver e valorizar o que a gente é e não o que a gente tem. É, mas eu queria te convidar a pensar sobre isso, porque na maioria das vezes a nossa sociedade, apesar de ter esse discurso e valorizar esse discurso, ela acaba distorcendo um pouco isso e reforçando nas suas estruturas, nas suas dinâmicas, na forma como nós nos relacionamos e nós construímos a nossa sociedade, convivemos em sociedade, o ter e não o ser. Isso é tão confuso, às vezes, que quando você pergunta para uma pessoa o que ela é, quem ela normalmente vai descrever coisas que ela tem ou que ela fez. E aqui a gente tem que prestar atenção porque o ter e o fazer está muito relacionado, né? Então a pessoa fala assim: ah, eu sou médico. De fato, ela fez uma formação em medicina, ela pode exercer ou não a profissão de médico. Então, essa é a profissão dela, é o que ela tem como profissão, percebe? Mas não é o que ela é. Ela não nasceu médico, ninguém nasce médico. Ninguém nasce cantor, ninguém nasce professor, ninguém nasce pedreiro, ninguém nasce escritor, ninguém nasce seja lá o que for. Enfim, nós nos tornamos no sentido de buscar uma formação, de buscar uma prática na vida. Mas isso não define quem nós somos, mas nós respondemos dessa forma. E isso é tão forte, né, pra gente, que a gente nem percebe como essas coisas se confundem. É quando você imagina encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo, que estudou com você ou que trabalhou com você, a sua expectativa sempre é dizer de você coisas que você fez, que você realizou, como é que você está. É como se isso fosse mais importante do que quem você é. Essa diferença, né? A gente encontra as pessoas e a gente tem aquela expectativa de querer dizer, às vezes até que a gente está melhor que a pessoa, ou que a gente está bem. Não, eu fiz um concurso, eu passei, ou eu terminei a faculdade, ou eu estou trabalhando em tal lugar. Muitas vezes a gente deixa de fazer esses encontros porque a gente se sente, eu vou dizer, no meu caso, né? Eu vou chegar lá, a pessoa vai ver, eu tô doente e não tô trabalhando e tô de licença, não tô produzindo nada. Essas coisas começam a constranger como se isso definisse quem a gente é. Há algum tempo atrás eu vivi uma situação que deixou isso muito vívido para mim. Eu perdi os dentes. Eu tenho um problema na gengiva, uma periodontite grave, desde muito menina, muito menina. E sempre tratei, conforme as circunstâncias, as condições que eu tinha, eu fui tratando e nunca tinha perdido o dente. Estava ali administrando esse problema, né? E cuidando. Só que eu adoeci alguns anos atrás, algumas pessoas que assistem meus vídeos sabem que eu convivo com uma doença autoimune, talvez você não saiba, então fique sabendo. E aí eu, por causa da medicação que eu tomo para controlar a doença autoimune, esse problema na gengiva piorou demais, os meus dentes ficaram moles e eu perdi dentes. E isso foi mexendo comigo, até que eu perdi um dente na frente, assim, a coisa ficou bem crítica, né? É bem ruim. E eu vou te dizer, eu fiquei deprimida 2 dias. Muito mal por causa da perda desse dente, de como eu estava me sentindo. E, na verdade, a gente, se você for estudar, for ler sobre isso, você vai ver que a perda de um dente é considerada uma amputação.
né? Muita gente passa por problemas com relação a isso. Isso é tão forte, né, que a gente é capaz de, por exemplo, fazer um canal a um dente que está morto, que não tá mais funcionando, né? Você mata a raiz dele e deixa ele morto lá na sua boca para você não perder o dente. Porque ter os dentes tem um caráter na nossa sociedade e na sociedade brasileira com muita força, mas de uma forma geral, em qualquer lugar, como uma questão de posição social e dignidade, né? A pessoa tem os dentes, porque ela tem os dentes, ela tem saúde, porque ela tem os dentes, ela é mais digna. E essa era a sensação que eu tinha, que eu era indigna, que eu não tinha dignidade, que eu tinha perdido a minha dignidade. É horrível, parece loucura, mas é exatamente isso. E eu comecei a conversar com outras pessoas, comecei a procurar relatos e eu encontrei vários relatos de pessoas e conversei com pessoas que também já tinham passado por essa situação e elas disseram que tinham o mesmo sentimento. O que eu fiz com isso? Por que eu estou contando isso? Porque aí eu parei e pensei isso. Peraí, é o que eu tenho ou o que eu sou? Os dentes que eu tenho definem aquilo que eu sou? Apesar que eu conto com um bom escudo, né? Com uma boa justificativa. E que eu usei o tempo todo. Não, é por causa do remédio, da doença, por isso que eu perdi. Como se eu tivesse que justificar isso, percebe? E muitas vezes a gente fica justificando o não ter, o não fazer, o que a gente não realizou, o resultado não alcançado, ou a situação complicada que a gente está vivendo, como se isso precisasse ser feito para justificar quem a gente é. Então para lutar contra isso, para verificar, lidar com isso, né? Na verdade não é verificar nem nada, nem lutar, mas lidar com isso, porque eu não tinha o dente. Eu comecei a trazer à minha memória quem eu era, independente das coisas que eu fiz ou deixei de fazer. E é isso que é o exercício fundamental, é você saber quem você é, né? Qual o valor que você tem como ser humano. E isso está muito mais ligado aos seus valores, às suas crenças, do que às suas realizações, né? É natural, se você parar para imaginar que quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, que você quer estar bem, que você quer mostrar que você fez coisas, que você melhorou, que você evoluiu. E esse não é o problema. A questão é se você deixa de encontrar pessoas, ou deixa de se sentir bem, ou deixa de realizar outras coisas e de fazer coisas e viver coisas, experimentar coisas, porque você não conseguiu isso ou aquilo, né? Uma das coisas que eu fiz quando eu estava sem dente foi ir ao meu trabalho, encontrar pessoas com quem eu trabalho e lidar com isso, né? Nesse ambiente que eu fui, e eu já previa isso, eu recebi muito mais olhares de acolhimento do que de susto. É claro que sempre tem aquela pessoa que olha assim, nossa, que estranho, né? Você tá sem o dente. Mas eu passei por esses olhares dentro da minha família. A pessoa olhar e falar, nossa, tá sem o dente, é esquisito. Que horror, que coisa ruim. Eu faço os vídeos no YouTube e as pessoas, claro, algumas perguntavam, o que aconteceu? Por que você não bota logo o dente? Vai providenciar isso, porque de alguma forma é algo que incomoda. E aí a gente tem aqui duas coisas, a gente tem questões que são confundidas com o que você tem, no sentido de coisas que você tem mesmo. Se você tem o dinheiro, se você tem o emprego, se você tem o carro, se você tem a casa, se você tem tal calça, tal sapato, tal relógio. Tanto isso é dado ênfase que nós usamos esses objetos como objetos para ter status, né? Para se sobressair. Isso é a nossa sociedade, é assim, a gente não tem como negar. Né? Tem pessoas, não sei se vocês já conviveram com isso, já viram isso, pessoas que fazem questão de mostrar o último iPhone que tem. É um objeto de status na nossa sociedade, né?
Isso é algo que se expressa em objetos que você tem, que você possui. Mas o viver pelo ter também se expressa pela nossa aparência. Eu tenho uma boa aparência. Eu tô no peso ideal, eu tô malhado, eu tô assim, eu tô assado. E aí as pessoas começam a se recolher porque não tem o corpo naquele padrão que se espera, não se relacionam porque não tem esse corpo, ou não vivem determinadas situações porque está acima do peso, porque não está bonito, né, dentro dos padrões que se espera. E você tem um outro aspecto dessa coisa de viver não pelo que você é, mas pelo que você tem, né, o como você aparenta ou o que você realizou. Então o ter, ele acaba se expressando em 3 aspectos, né? Em coisas que você tem, de fato, em objetos que você tem, e como você aparenta estar, né? E também em coisas que você realizou. Porque eu terminei meu mestrado, eu terminei meu doutorado. E entendam, eu não estou dizendo aqui que não é importante fazer as coisas, eu faço coisas. E eu me ocupo também com questões da minha aparência, eu me sinto desconfortável, eu me sinto confortável, enfim. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que se cuidar, que a gente não tenha que procurar estar saudável, nem que a gente não tenha que procurar estar bonito, como você pensa que é o estar bonito, e nem que você não tenha que ter as coisas, se você quer ter coisas e gosta de ter coisas, eu acho bacana. O que eu estou querendo dizer aqui é que isso não pode ser mais do que o que você é. A questão é o que você é. E se você define o que você é a partir do que você aparenta, ou do que você tem, ou do que você realizou, isso é muito perigoso, isso é muito delicado, pelo menos para mim é delicado porque as coisas podem mudar, as circunstâncias podem mudar, as situações da vida podem mudar e você pode deixar de ter, e você pode não conseguir mais realizar. E você pode perder a sua aparência, perder dente, engordar por causa de um corticoide, enfim. Mas isso não pode tirar o que de fato você é. E por isso eu disse que o que a gente está muito mais ligado às nossas crenças e aos nossos valores do que qualquer outra coisa. E aí, aprender isso, construir isso, é um caminho que precisa ser trilhado com atenção, sem abandonar a realização de coisas, sem abandonar o aprendizado de outras coisas. E quando a gente pensa no ser, e não nesses aspectos do ter, do fazer, do parecer, aparentar, mas a gente pensa no aspecto do ser, de quem a gente percebe e a gente começa a entender que nós, como seres humanos, somos criaturas potencialmente prontas para evoluir, para crescer, para produzir e para fazer, e para realizar, e para ter, enfim, e para aparentar, e ter, e construir essas coisas. Mas não é isso que nos define. Eu acho muito interessante porque se você conhece a história do Éden, né, da bíblica, do Jardim do Éden, não importa se você conhece, se você acredita ou não. Quer dizer, importa, mas assim, não importa aqui nessa situação que eu vou usar, né? É interessante essa história lá do Éden, porque a serpente foi tentar a mulher, né? E aí a serpente falou para a mulher o seguinte: se você comer, você será. A mulher já era no sentido de, ela já era feita à imagem e semelhança de Deus, né? Mas a serpente usou a seguinte coisa: se você fizer, então você será. E aí a mulher fez e já era mesmo. Nesse sentido, né? A nossa sociedade trabalha o tempo todo com essa mesma lógica. Se você tiver, você será. Se você aparentar, você será. Se você fizer, você será.
E aí as pessoas concorrendo atrás dessas realizações, dessas aprendizagens, desses conhecimentos, dessas coisas todas, e caem num vazio monstruoso, porque nós somos que nós somos capazes de fazer. É porque nós somos que nós somos capazes de realizar. É porque nós somos que nós somos capazes de aparentar. É porque você é que você é capaz de ter. E não o contrário. E isso precisa estar muito forte na sua cabeça e na minha cabeça e na nossa mente. Porque quando a gente não é capaz, quando algo acontece, a gente não deixa de ser. A gente ainda é potencialmente alguém capaz de realizar. Porque se alguém fez, se alguém realizou, você é capaz de realizar. E na verdade mais, talvez seja um passo mais difícil aí, é se você é capaz de imaginar, de sonhar, de desejar. E aí eu tô falando sonhar no sentido de coisas que são factíveis, né? Não de coisas que são contra as leis da natureza. Tipo, eu sonhar que eu vou ter 1,80 m. Não cabe, né? Isso é sonho mesmo, é fantasia. Eu não tô falando de fantasia, eu tô falando de sonho que é realizável, que pode ser transformado num objetivo. Então você é capaz de realizar. Você só não acredita que é. E aí tem a ver com as suas crenças, com os seus valores, com quem você é. A questão é quem você é. E quando a gente pensa assim, a gente muda um pouco a forma de olhar o outro e de nos olhar, né? A gente se olha com mais tolerância, a gente se olha com mais otimismo e olha o outro também. Porque a gente olha o outro na limitação dele ou se olha na nossa limitação e a gente está sempre julgando isso, né? Essas comparações. E aí você percebe, começa a olhar o outro como alguém que é um ser humano que tem todo o potencial ali para seguir, para crescer, para evoluir. Cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um no seu estágio, né? A gente não está todo mundo no mesmo estágio, cada um está em um, mas a gente pode, todo mundo, seguir evoluindo. Bem, hoje era isso que eu queria compartilhar com você, te convidar a pensar um pouco sobre isso e agradecer que você tenha assistido o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, dá seu like, ativar o sininho das notificações para você receber os avisos quando eu colocar novos conteúdos. Deixa o seu comentário aqui, que dentro das minhas possibilidades eu vou respondendo cada um dos comentários e isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, com pessoas que você acha que se beneficiariam também com esse conteúdo. E mais uma vez, obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.